E aí, tudo bem, pessoal? Morrendo de saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem, estou me cuidando. Espero que vocês também estejam se cuidando. A gente precisa dar uma conversadinha, né? Antes da aula começar, pra gente se adequar a algumas coisas. Pensar, refletir sobre algumas coisas, né? Importantes. Vou começar dando 2 recados. Inicialmente, né, nossas aulas elas irão ser gravadas, tá? Não serão aulas online. Assim como conforme a gente for se adequando, né, se adaptando também, eu acho que a palavra mais certa ali seria se adaptando. Quando a gente se adaptar a esse novo método, a essa aula online, aí a gente pode fazer ela ao vivo, né? Todo mundo estiver na plataforma, não houver dúvidas sobre a plataforma, eu acredito que possa fluir a aula online, literalmente ao vivo, né? Porque aqui a gente está tendo aula online, mas é gravado. Só depois da gente ter essa primeira experiência, nessas primeiras semanas com a aula gravada, depois a gente consiga ter essa aula online e ao vivo com vocês. Esse era o primeiro recado. Aí, com esse recado vem o segundo, que é o seguinte: nós precisamos entender que a aula ao vivo vai ser diferente da aula gravada. Por hora, a aula gravada, a gente não consegue ter esse contato imediato. Então, por exemplo, eu vou dar aula hoje disso ou daquilo, outros professores também, e vocês vão ter alguma dúvida no meio da aula. Eu fiquei com dúvida, professora. Você falou de determinado assunto, de determinada coisa, e eu não peguei bem, eu queria que você me explicasse novamente. Então, tem aí do ladinho um bloquinho, alguma coisa, anote as suas dúvidas, certo? Durante a aula. Na hora que a aula acabar, nós vamos disponibilizar um chat junto com as atividades que serão encaminhadas. Nesse chat, vocês poderão enviar as dúvidas, né? E aí, nós, todos os professores, vamos gravar novos vídeos para sanar as dúvidas de todos, certo? Então, esses eram 2 recados muito importantes. Outra coisa que nós precisamos conversar e se adequar. Eu percebo que não todos, óbvio, né? A gente não pode generalizar nunca, né? Porque eu sei que muita gente já entendeu, mas existem algumas pessoas que precisam entender, ainda alguns aluninhos aí, que precisam entender que esse período de quarentena, ele é extremamente necessário, né? Para preservar a saúde de vocês, para preservar a saúde de nós, da equipe, a família de vocês, porque vamos supor que a família estivesse de quarentena e vocês estivessem indo para aula, aí você vai para aula, contamina todo mundo lá em casa, e assim vai, né? Mais do mesmo, que a gente já recebe bastante informação diária sobre esse vírus aí que tá atacando o mundo. Então, se fez necessário esse isolamento social. É um isolamento social, não isolamento virtual, por isso que a gente pode ter sempre esse contato, né? Essa oportunidade de não parar, essa oportunidade de dar continuidade no nosso trabalho, no nosso aprendizado, né? Porque é de extrema importância que nós estejamos em constante evolução, constante aprendizado, e isso só é possível se nós entendermos que quarentena não é férias. Então, entendam, por favor, que esse isolamento social, ele não é férias. Então, é necessário que vocês façam todas as listas dos exercícios, que vocês assistam às aulas, que vocês mandem dúvidas, que vocês participem ativamente conosco, né, com a equipe toda do CCIM. Vocês sabem que nós estamos sempre à disposição. Toda vez que vocês mandam perguntas pra gente no WhatsApp, nós respondemos.
não só os professores, mas a coordenação, né? A coordenação, ela funciona, né? Não presencial, então, se precisarem do colégio, o colégio tá funcionando sim, mas é tudo online. Online pelo e-mail do colégio, pelo site do colégio, ou também por ligação. Depois eu posso mandar para vocês um informativozinho com os dados do colégio, né, pra gente relembrar, caso precisem de alguma coisa. E todo momento nós, os professores, estamos online no WhatsApp com vocês, tá? Não é porque a gente não tá no colégio, nós não estamos à disposição. Pelo contrário, nós estamos no mesmo horário que estaremos no colégio, estamos disponíveis para vocês online, tá? Seja pelo chat, que vai ser disponível aí pela plataforma do Plural, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail. De alguma forma a gente consegue se comunicar, beleza? Então já vamos deixar combinado que não só na aula de hoje, não só na minha aula, na minha disciplina, mas como nas de todas as outras disciplinas e como todas as próximas aulas que teremos, vocês vão sempre anotar as dúvidas de vocês. Outra coisa importante que nós tenhamos consciência. Vamos supor que eu fosse dar uma aula de 50 minutos, como são as nossas aulas presenciais, né? Nossas aulas têm 50 minutos, por quê? Porque nós estamos em constante troca, certo? Então, a aula ela foi um pouco reduzida. De 50 minutos, a aula online ela vai ter 30. Inicialmente, ela vai ter 30 minutos, por quê? Porque nós não vamos ter essa troca. Eu falo e vocês falam. Não, só eu estou falando. Então, esses 20 minutinhos aí que nós tiramos, seria por isso. Seria para, por exemplo, quando eu mando tarefa, e aí vocês trazem a tarefa feita. Geralmente, nós corrigimos ela oral, certo? Então, pelo menos 4 ou 5 alunos sempre querem participar nessa correção. Ah, Pro, eu fiz, eu quero responder. Aí levanta a mão, lê, você, todo mundo lê. Já foi um tempinho da aula. Aí temos na apostila um texto. Um texto grande. Um texto aí que toma 1,5 página da apostila. Aí, vocês adoram, né? E eu também gosto bastante, de fazer leitura compartilhada. Aí a gente combina de que cada um vai ler até o ponto. Ah, eu vou ler desse ponto até esse, ele daquele, e assim vai. Então, isso faz com que vocês participem da minha aula, faz com que vocês interajam. E aqui na aula online nós não vamos ter isso, né? Então, vai ser uma aula mais rápida, vai ser mais dinâmica, no caso, de só eu falo e vocês depois vão mandar as dúvidas e depois eu vou gravar outro vídeo para sanar as dúvidas. Então, vai ser uma coisa mais corrida, né? Então, por isso que reduzimos a aula para 30 minutos, certo? Tendo em vista tudo isso, a equipe CCIM ela achou pertinente que fizéssemos com vocês uma retomada do conteúdo. Então, nós do 6º ano já vimos uso do an e do ão, regularidades ortográficas, que é aquela lá da gente usar o P e o B, o T e o D, variação linguística, linguagem verbal, já vimos substantivos e assim por diante. Nós já vimos bastante coisinhas aí nesse começo do ano, né? Que nós íamos ter uma prova até bem na semana que entrou a quarentena era a nossa prova. E então a gente vai retomar esses conteúdos para que vocês primeiro para que a gente possa relembrar e ter isso na nossa memória, porque pelo menos na língua portuguesa, nas outras matérias provavelmente também é assim. Mas uma coisa tá ligada à outra, né? Então não adianta eu começar o próximo conteúdo se nós não relembrarmos aquele outro que a gente já estava vendo antes. Então vamos dar uma retomada para ficar fresco na memória e ficar mais fácil os próximos conteúdos. E
Eu acredito que nós vamos nos dar bem com essa plataforma, com essa forma de aprender. Por quê? Vocês amam mexer no celular, agora a gente vai ter aula pelo celular ou pelo computador, uma coisa legal. É diferente, vamos aproveitar para ser otimista, ver o lado bom em tudo e vamos ver o lado bom nisso também. E então eu acho que seriam esses os recados. Então a minha aula, ela vai pode ser que eu demore um pouquinho mais para passar os conteúdos, porque, como eu disse, eu vou ter que fazer de uma forma com que vocês compreendam mais fácil, né? Pessoalmente vocês param e perguntam, aqui não, então eu vou fazer mais exemplos, mais exercícios de fixação, para que fique mais prático, né? A forma de vocês pegarem o conteúdo. E constantemente vamos ter aí esse diálogo, me dando feedback. Professora, sua aula hoje foi muito corrida. Professora, sua aula hoje foi muito devagar, pode ir mais rápido. Professora, eu queria saber isso, aquilo, manda as dúvidas. E assim a gente vai se adequando da melhor forma para vocês, tá bom? Acredito que era isso aí. E, como eu disse, então, a gente vai retomar os conteúdos. E eu escolhi a gente começar, então, retomando o conteúdo da variação linguística. Eu já até deixei aqui escrito no quadro. E para ficar mais fácil da gente já começar a trabalhar. Então, a variação linguística, que está aqui, ela é um assunto que nós trabalhamos em sala. Se eu não me engano, tá na página 40, 41, 42, por diante lá, na apostila. Nós trabalhamos a variação linguística, conversamos, fizemos o debate lá sobre o preconceito linguístico, né? E aprendemos que a variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar e de se adaptar ao de acordo... É a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Então, nós sabemos que é essa definição para a variação linguística. Tá, mas aí a gente tem que relembrar que a variação linguística, ela se divide em 4 partes. A histórica, social, regional e a de estilo. Eu vou explicar, né, cada uma delas, para a gente relembrar o que cada uma delas significa. Então, nós lemos lá na página 40 um texto falando sobre a linguagem brasileira. Lá tinha exemplos de linguagem brasileira, no caso, o português brasileiro, né? Que a gente também discutiu sobre a chegada dos índios, que aí essa variação da língua ocorreu, porque daí juntou o português de Portugal, daí juntou com a língua dos índios, e aí virou uma coisa só e se deu o português brasileiro. Lembram disso da nossa discussão? Era sobre exatamente a variação linguística, como a língua variou. E aí entra na variação linguística histórica. Então, opa, eu fiz um olho aqui, ó, agora que eu vi, agora que eu olhei. A variação linguística histórica, ela é em relação em como a linguagem variou com o decorrer do tempo. Histórico a gente tem que assemelhar com o tempo. Então, vamos pensar na palavra você. Vou apagar aqui para poder dar os exemplozinhos aqui, tá bom? Aí, vamos pensar então na palavra que a gente usa sem nem pensar na variação que ela já sofreu, que é o você, certo? O você, antes de ser você, ele tinha um pronome de tratamento que era vossa mercê, certo? Era assim que deu uma cortadinha aí, eu vou tentar juntar. Então, nós temos que pensar no você e na variação que ocorreu. Antes era vossa... Opa, faltou o A aqui, vamos lá. Vossa mercê. Depois de vossa mercê,
passou a ser vós mercê. Certo? E depois desse, ó, vejam que aqui nós tínhamos vossa mercê. Aqui ela já se tornou uma só. Vós mercê. De vós mercê, ela já passou para você. E hoje, a coisa tá tão evoluída que na hora da gente falar as coisas, nós já estamos usando o você. Não, claro que não numa prova, em alguma coisa que nós vamos escrever. Mas, por exemplo, eu posso falar com vocês... João, você viu isso? Usei o você. Aí eu também posso usar... Maria, você viu aquilo lá? Viram? Eu usei o C. Não o você, nem vós mercê, nem vós mercê. Eu usei o C. Então, disso veio para isso, veio para isso, e nós já estamos nisso. Então, é muita coisa que acontece aí na variação linguística histórica, tá? Em relação à histórica, não existe só o exemplo do você. Nós podemos pensar também que, em relação à variação linguística histórica, na foto, um bom exemplo, a foto, né? Antigamente, nós falávamos, vamos tirar uma fotografia. Só que a gente não fala mais fotografia. Nós pegamos e excluímos toda essa daqui, ó, e ficamos só com foto. E ainda hoje, né, no nosso século, nós usamos muito estrangeirismo na nossa língua, né? Então, hoje nós já falamos, vamos tirar uma selfie. Então, percebem como, se eu falasse fotografia, vocês iam entender. Se eu falo foto, vocês entendem. E se eu falo selfie, vocês entendem. Só que falar e usar fotografia já não é comum. Por quê? A histórica já passou, certo? Então, acredito que a linguagem sócio-histórica, ou a variação sócio-histórica da língua tá ok, né? Então, já vamos apagar ela daqui. Vamos eliminando. Depois da histórica, nós podemos falar, então, da regional. A regional é o que mais tem na apostila, lá naquele texto, a linguagem brasileira, da página 40. Por quê? Nós vimos naquele texto a linguagem de Florianópolis, de Floripa, nós vimos do Rio de Janeiro, nós vimos de São Paulo e assim por diante. Mas vamos usar esses três aqui como exemplo para a aula de agora, tá? Lá no texto, ele traz vários exemplos da variação desses lugares. A mais que ficou mais chocando assim vocês lá na aula, eu lembro, vocês deram muita risada, foi a de Florianópolis. Então vamos focar na de Florianópolis. Em São Paulo, ele foi falar mais sobre como se fala mais pelo sotaque, né? Não muito por uma variação de palavras, mas sim pelo sotaque, tanto no Rio quanto em São Paulo. Lá ele falava de como o paulista fala ora, meu, ele puxa o R de uma forma e o Rio de Janeiro puxa o R de outra forma. A gente discutiu ainda que quando conversamos com o carioca, o R quase não sai. Nós colocamos a mãozinha na garganta para sentir o R carioca, para sentir o R do paranaense, que todo mundo fala que nosso R é de caipira, né? E o R, por exemplo, do Rio de Janeiro não é caipira. Paranaense é caipira, carioca não. E aí,
a gente discutiu sobre esse preconceito linguístico também. Então, nesses dois aqui, foi discutido, então, o sotaque. Certo? Opa. Foi discutido, então, o sotaque. Já em Floripa, vocês vão lembrar do exemplo do pastel de carne. Foi o que mais a gente ficou assim, meu Deus, como assim? Muita gente não conhecia, né? Então foi uma coisa que a gente ficou, meu Deus, como assim, né? Por quê? Para aqui, vamos por aqui, ó, o Paraná, né? Nós falamos como? Pastel de carne. Certo? E se a gente for na feira, então, e chegar lá na barraca do pastel e pedir um pastel de carne, alguém vai dar um pastel de carne pra gente. Mas se nós formos numa feira em Floripa, nós temos que pedir do seguinte jeito. Nós queremos um envelope de boi ralado. Lembram desse exemplo? Olha que esse dedo ficou feio. Um envelope de boi ralado. Por quê? Lá em Florianópolis, a variação da língua é tanta que pastel se tornou envelope e carne moída, no caso, né? Porque no pastel vem carne moída. A carne é a moída, vira boi ralado. Então, se você for em Florianópolis e pedir, é claro que se você for em Florianópolis e pedir um pastel de carne, eles vão entender que é pastel assim. Se você for no açougue e pedir carne moída, eles vão entender. Só que quem é de lá, né, nativo de lá, da região, vai falar boi ralado no açougue. Vai falar envelope de boi ralado na feira. E isso funciona para nós entendermos, então, que a variação, ela ocorre. Aí, muitos de vocês me deram o exemplo, que é o exemplo que a gente mais tem familiaridade quando pensa nesse assunto, que é da mandioca, macaxeira e aipim. Em determinadas regiões do Brasil, se você falar aipim, ninguém vai saber do que você está falando. Se você falar mandioca, ninguém vai saber o que você está falando. E se você falar macaxeira, ninguém vai saber o que você está falando. Então, isso serve para vocês perceberem a variedade da língua no nosso país. O que acontece? Tá errado falar macaxeira, aipim, envelope de boi ralado? Não tá errado. A questão é a variedade da língua. Não está errado em nenhuma das formas. Está certo. Mas nós não conseguimos outro significado para isso. Por exemplo, mandioca sempre vai ser aipim, aipim sempre vai ser mandioca. Mas com nomenclatura diferente. Entende? A mandioca lá que a gente come, ela é a mesma coisa que o aipim, a mesma coisa que a macaxeira. Então, 3 nomes para uma única coisa. É isso que a gente tem que lembrar quando nós pensarmos em variação linguística regional, certo? Acredito que tenha ficado fácil essa explicação aí da regional. Vou apagar aqui, tá? Para nós irmos para a próxima. Aí, vamos conversar então sobre a variação linguística social. O que é a variação linguística social? Que é essa aqui. A variação linguística social, ela ocorre nas classes mesmo. Por exemplo, de gênero. Uma coisa que é muito comum hoje entre nós, as meninas principalmente, é chamar a amiga de miga, né? Miga. Né? Normal as meninas se chamarem de miga hoje em dia. Então, essa é uma variação da língua feminina. As meninas falam mais assim. Os meninos não chamam os amigos de migo. Ocorre, claro, né? A gente não pode generalizar. Mas é muito mais comum que nós percebamos meninas falando esse tipo de gíria. E meninos, vamos pensar que não é comum uma menina falar cara. E já é comum você perceber, eu percebo, né, entre os meninos, vocês chegarem a se cumprimentar. E aí, cara, como é que você tá e tal? Então, a gente percebe a variação da língua. Opa!
em gênero feminino e masculino, né? Então, acho que esse é um bom exemplo. Outra forma de variação linguística social é a variação que ocorreu com o tempo entre, por exemplo, os avós de vocês. Se vocês pedirem, por exemplo, para os avós de vocês falarem uma gíria, eles podem falar, por exemplo, o avô de vocês falar que quando tinha uma paquerinha, chamava de broto. Quando falava assim, nossa, era um broto, é porque a menina era interessante. E a avó de vocês pode falar, nossa, ele era um pão. Mas pão, professora, posso falar de um menino? É. Hoje em dia, o que a gente usa? O crush. O crush da gente, né? Vou colocar aqui, ó. Crush. É o pão e o broto dos nossos avós, tá? Então, aqui ocorreu a variação linguística social, certo? Dos nossos avós pra gente. E assim por diante. Então, a social é basicamente isso. Aí, vamos pro último, rapidinho, pra gente não se alongar muito. O último é a variação da língua em estilo. É o último que sobrou, gente. Acabou. O que a gente pensa em estilo? O estilo é o mais simples, é o mais rapidinho mesmo, ficou por último, que é quando nós pensamos, por exemplo, quando eu vou falar com um juiz. Eu tenho que ter um estilo da minha língua para falar com o juiz. Eu não posso chegar simplesmente e falar, e aí, cara, tudo bom? Não, não falo assim com o juiz em situação de juiz. Claro, se eu tiver um amigo ou parente, alguém assim que seja juiz, eu posso conversar com ele de qualquer jeito, mas em situação de júri ali, eu tenho que ter um certo nível de respeito, né? Vamos dizer assim. E a mesma coisa para amigos. Vamos pensar que eu preciso mandar um e-mail para o prefeito da cidade. É igual a situação do juiz. Eu não vou falar de qualquer jeito com o prefeito. Mas se eu precisar mandar uma mensagem no WhatsApp para um amigo, aí eu posso falar de um jeito mais informal. E aí no estilo entra a linguagem formal e a linguagem informal, que também discutimos em sala. E não é com todo mundo que nós vamos usar a linguagem formal. A linguagem informal é essa que a gente aprende na escola. E a linguagem informal é a que a gente usa. Isso não quer dizer que nós devemos escrever errado. Não é assim. Nesse período de quarentena, prestei atenção, alguns escrevendo faz no status do WhatsApp. Meu Deus, quase morri. Queria escrever faz e escreveu faz. Isso aqui não é variação da língua. Isso aqui tá completamente errado. Nós falarmos faz, beleza. Mas escrever faz, não vai dar, tá? Outra coisa no estilo da variação da língua é em gírias. Por exemplo, o surfista tem uma gíria, os nerds têm gíria, o grupo de K-pop, que tanto de vocês com a idade de vocês amam K-pop, tem a gíria de K-pop, tem várias gírias. Então, as gírias também entram no estilo da variação da língua, tá bom? Então, eu espero que a aula tenha sido boa, tenha sido proveitosa para vocês. Caso fiquem com dúvidas, enviem lá no chat, tá bom? Vou responder vocês com todo carinho, toda atenção. E é isso, gente. Eu espero que nós consigamos fazer isso da melhor forma, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo, fiquem com Deus.